de mãe teria a tal decisão. Justo revela o escondido, justo socorre os aflitos, desaloja os mistérios que escondi no coração. Ele é justo. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no primeiro livro dos Reis. E hoje vamos meditar no capítulo 18, versículos 1 e versículo 2, que nos diz assim: E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Queridos, chegamos ao capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, e aqui neste capítulo nós temos duas histórias importantes realizadas por Deus através do profeta Elias. Eu quero lembrá-los que na reflexão passada nós falamos que Elias, segundo a sua palavra, ordenou que não ia chover sobre a terra, e Deus ouviu a sua palavra e de fato a chuva cessou. Agora a Bíblia diz que passados 3 anos, vem então o Senhor e diz para Elias: apresenta-se a Acabe. Lembremos-nos de que quando Elias profetizou ou falou segundo a sua palavra que não iria chover sobre a terra, Deus o orientou a fugir da presença de Acabe, e agora Deus manda que ele mostre-se novamente a Acabe. Qual é o propósito agora dele mostrar-se a Acabe? O Senhor disse: darei chuva sobre a terra. Darei chuva sobre a terra. Mas antes de dar chuva sobre a terra, é importante nós vermos o desenrolar dos fatos que acontecem em Israel, para que então o Senhor se manifeste. Vejamos, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que quando Elias, o profeta, vai apresentar-se a Acabe, antes de ele dizer que iria chover sobre a terra, a Bíblia nos diz que ele manda, no versículo 19, ajuntar-se a ele os profetas de Baal, que segundo traz o número sagrado da Bíblia, eram 450, mais os profetas de Azera, que eram mais 400, ou seja, 850 profetas de um Deus falso que o povo de Israel estava adorando. Então Elias propõe um desafio. Qual é o desafio que Elias propõe? Que aqueles profetas eles buscassem o seu Deus, o Deus em quem eles criam, e então eles pedissem que este mandasse fogo sobre uma oferta que seria oferecida. Elias sozinho pegou para si, para oferecer a Deus um bezerro, e aqueles profetas também pegaram um outro bezerro para oferecer em holocausto, ali ao Deus que eles serviam. E cada um deveria buscar o seu Deus, de forma que eles não colocariam fogo sobre a oferta, mas o próprio Deus a quem eles serviam deveriam colocar então o fogo sobre aquele holocausto. E a Bíblia diz que Elias, ele dá àquele povo, àqueles profetas, a oportunidade de eles clamarem ao seu Deus primeiro. E a Bíblia diz que eles clamam ao seu Deus desde a manhã até o meio-dia. Eles se retalham com navalhas, eles se cortam até ficarem sangrando, eles se esmurram, e a Bíblia diz que eles clamam ao seu Deus, mas o seu Deus não lhes responde. Por quê? Porque não era um Deus de verdade, porque era um Deus que apenas existia na mente, na cabeça daquelas pessoas, mas que não era um ser real.
Mas a Bíblia diz que quando chega o meio-dia, então Elias, agora ele assume ali, o momento, a oportunidade para clamar ao seu Deus. A Bíblia vai nos dizer que Elias conserta o altar. A Bíblia vai dizer que Elias coloca a oferta sobre o altar. A Bíblia vai dizer que embaixo daquele altar havia lenha. E Elias joga água sobre aquelas lenhas. Agora, como que alguém vai oferecer um sacrifício com fogo e joga água sobre a lenha? Qual é a possibilidade de uma água ou de uma lenha molhada pegar fogo? Mas a Bíblia diz que Elias joga água com abundância. Tanto é que ali, ao redor daquele altar que fora edificado para aquele sacrifício, havia um rego, ou seja, um buraco na terra. E a Bíblia diz que em volta daquele altar havia aquele buraco, e ele todo foi cheio pela abundância da água que foi jogada sobre o altar. E é interessante nós observarmos que quando Elias termina de organizar para oferecer então o seu holocausto, Elias faz uma pequena oração ao Senhor e Deus responde a sua oração. E a Bíblia diz que cai fogo do céu, ou seja, inexplicavelmente do ponto de vista natural, aquele fogo cai do céu sobre aquele holocausto. E a Bíblia diz que o fogo consome aquele animal que estava oferecido sobre o altar. Aquele fogo consome toda aquela lenha, o fogo consome todas as pedras que estavam ali, e até o pó da terra, e aquelas águas que estavam ao redor do altar, todas são consumidas por aquele fogo. Ou seja, é uma manifestação do sobrenatural de Deus. Aqueles 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Azera, ficaram envergonhados porque o Deus em quem eles criam, que não era um verdadeiro, pois não existia, ele não respondeu a eles. Mas quando Elias faz uma pequena oração, tributando a Deus a honra e a glória e o louvor por aquela manifestação que haveria de acontecer, então todos presenciam a resposta de Deus para a oração de Elias. E todos então agora têm certeza de que o Deus a quem Elias representava era verdadeiro, porque esta era a proposta daquele desafio. Então nós percebemos que após isto, a segunda ação de Elias agora é dizer para Acabe que era para ele ir, comer e beber, porque estava vindo uma abundante chuva. Mas a Bíblia nos disse que a fome era extrema em Samaria por causa daquela seca causada pela falta de chuva. Então, Acabe, após ver essa manifestação de Deus, ele vai então esperar a chuva que Elias disse que viria sobre Israel. Enquanto Acabe ele vai para esperar a chuva, a Bíblia vai nos mostrar que agora Elias sobe ao cume do Monte Carmelo e ali vai orar ao Senhor para que de fato Deus envie a chuva. E a Bíblia diz que ele coloca então o seu servo para observar o tempo, e quando ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem, então ele diz: a chuva está chegando. Talvez para você olhar e determinar que uma chuva, uma abundante chuva está vindo, olhando apenas uma pequena nuvem, parece algo impossível. Mas para quem crê no Senhor, para quem conhece a Deus, um pequeno sinal já é uma resposta de um grande milagre. Então, o que eu quero dizer para você nesta reflexão de hoje é: quando Deus está no controle da situação, o impossível acontece. Aquilo que é fora do comum, do natural, é aquilo que Deus opera. Seja um altar onde iria ser consumido pelo fogo encharcado de água, mas Deus manda fogo e consome. É para vir uma abundante chuva sobre a terra, mas não tem nuvem no céu. Quando se vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, é um sinal
que a chuva está vindo. Aleluia! Portanto, nós que servimos a Deus, e se você ainda não serve, eu quero te dizer, creia no Senhor. Esse Deus é verdadeiro, esse Deus é real, ainda que nós não conseguimos o enxergar com os nossos olhos, mas com a nossa fé nós temos acesso a Ele e as maravilhas dele se operam em nosso meio. Portanto, meu querido, minha querida, saiba que Deus existe. Ele está entre nós, Ele está no controle de todas as coisas, e quando nós precisamos dEle e estendemos a mão, Ele está pronto a nos socorrer, Ele está pronto a nos abençoar. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que este Deus possa lhe proporcionar uma experiência sobrenatural, como todo aquele povo incrédulo experimentou ali diante da manifestação de Elias, vendo aqueles que estavam enganados pelos ídolos falsos serem ali testemunhas da manifestação de um Deus vivo e verdadeiro. Obrigado pela sua companhia, continue nos acompanhando e eu espero você em nossa próxima reflexão. Até lá!